presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, bom dia. Nós tivemos há uma semana ou duas um lançamento pela Prefeitura da requalificação do Parque da Baronesa. Nós todos, com certeza, conhecemos o Parque da Baronesa, que há muitos anos funciona como um parque, além do museu, um local onde, apesar de não ter as melhores condições, né, para a utilização, poderia ser muito melhor, é lógico, não só os moradores do areal, em torno, mas de toda a cidade utilizam, porque é o único parque que nós temos em Pelotas. Pois o Parque da Baronesa será totalmente requalificado e, em pouco tempo, nós teremos um parque com qualidade, um parque para que efetivamente a população possa aproveitá-lo. Esse projeto é um projeto que já há bastante tempo vem sendo idealizado e agora foi concretizado com a apresentação propriamente dita de um projeto, né, realizado por um engenheiro da FIU Arquitetura, e contemplará a requalificação total de todo o quarteirão da Baronesa para que, efetivamente, como eu disse, possa ser utilizado como parque. Serão requalificados a Casa Azul, onde hoje funciona a SQA, e desde o tempo, posso dizer que eu fui secretário da Qualidade Ambiental em 2011 até início de 2012, e já naquela época havia o pensamento de um grupo de técnicos da secretaria, e que com o apoio, é lógico, do Executivo, de se analisar a possibilidade de utilizar aquele prédio para a secretaria, pois estaria dentro de um ambiente propício para o trabalho da SQA, inclusive com possibilidade de educação ambiental num local adequado. Não havia condições naquela época, mas trabalhando com projetos, como a Secretaria desenvolveu, foi lançada aquela semente e já recursos acabaram sendo visualizados para a confecção do parque, inclusive com possibilidade de penas em razão de danos ambientais para serem utilizados na requalificação do parque. E já naquela época, então, se pensava nisso. Mas, em pouco tempo, o projeto, como inclusive saiu nos jornais, será realizado em 3 etapas, a primeira etapa ainda nesse ano, e as seguintes, então, deverão acontecer no ano de 2017 e até 2018, com espaços para que a população utilize melhor, com espaços de quadras esportivas, com espaço cultural, com adequação para que o acervo do museu possa ser devidamente, então, guardado, né? O acervo do Museu da Baronesa não tem um espaço próprio, já por várias vezes houve mudanças no local de guarda do acervo do museu, será construído um prédio próprio junto ao museu, e nós teremos, então, um parque amplo para que a população possa se divertir, possa fazer o seu lazer, possa estar melhor servida do que hoje faz, apesar de que ele é muito utilizado, e nos finais de semana, principalmente, nós percebemos que o Parque da Baronesa está sempre completamente lotado. Mas, com a requalificação, a população, então, poderá ter a seu dispor um parque como a população merece, né? Não é porque o serviço público, e porque nós temos, ao longo dos tempos, visto que não presta o melhor serviço para a população, que nós não devemos buscar um serviço qualificado. E isso também está sendo buscado na área de lazer, na área cultural, na área esportiva, e até se verifica com o interesse e com a dedicação que esse governo tem mostrado em todas essas áreas.
na área esportiva, né, como serão construídas quadras para que se possa utilizar e fazer atividades dentro do parque. Pistas de caminhadas, trilhas de caminhadas por dentro do parque também serão construídas. E eu alio a isso que nós vimos que está em fase já final de construção o ginásio municipal. Então, a área esportiva também se tem essa preocupação para que a população possa melhor utilizar. Com certeza, como nós vimos há alguns dias, e eu até falava, e foi falado pelo editor do Diário Popular, a Legião da Má Vontade, com certeza, falará contra também mais esse empreendimento, mais esse investimento que será feito da Prefeitura, como tem falado, como tantos outros. E não vou mudando de assunto, mas continuando nas ações que esse governo tem feito em benefício da população, nós vemos hoje, também no Diário Popular, mais uma vez, se falando sobre o lançamento, o início do novo transporte público coletivo de Pelotas. Teremos aí, a partir do dia 31, próximo domingo, 210 ônibus estarão circulando por Pelotas, né? Sendo que destes 104, 0 quilômetro. Depois de 20 anos da última licitação que ocorreu em Pelotas, e essa licitação que ocorreu há 20 anos é apenas de uma linha, a Interbairros, porque no que se refere a todo o resto do transporte público coletivo de Pelotas, nunca houve licitação, né? São 60 anos de transporte público coletivo em que não haviam regras capazes de fazer com que a população tivesse um melhor serviço. Porque não havendo licitação, não havia contrato, não havendo contrato, era muito mais difícil de se fazer cumprir as obrigações, e quem sofre com isso, no final, sempre é a população. Pois, depois de 20 anos e depois de muito esforço desse governo, a licitação do transporte público coletivo foi efetivada e nós teremos aí, a partir de domingo, um transporte de qualidade. É lógico que, durante os primeiros dias, talvez dos primeiros meses, ainda haverá necessidade de que alguns reparos sejam efetuados para que o serviço seja plenamente oferecido. Mas os ônibus já estão devidamente equipados e prontos para entrarem em funcionamento. As empresas, que, aliás, as empresas de Pelotas, que fizeram um consórcio, o consórcio do transporte coletivo de Pelotas, foi quem ganhou. O consórcio foi quem venceu a licitação, após muitas discussões, inclusive da mesma Legião da Má Vontade, que faziam uma propaganda contrária, indicando que havia possibilidade de que a licitação fosse dirigida para empresas de fora, para grandes empresas, que Pelotas seria prejudicada, e no final se viu que as empresas de Pelotas se reuniram e, com um consórcio montado por elas, acabaram vencendo a licitação e já investiram aproximadamente 30 milhões de reais para que o serviço possa ser oferecido nos termos em que a licitação foi projetada, em que a licitação foi efetuada e vencida por esse consórcio. Pois os ônibus, a partir de agora, terão GPS, né, para que possam ser acompanhados e fiscalizados, não apenas pelo poder público e pela própria empresa, mas pela população, tendo já sido disponibilizado um aplicativo para que as pessoas, do seu celular, do seu computador, enfim, possam acompanhar, possam saber a que momento o ônibus vai chegar ao ponto de ônibus, né, para que a pessoa possa ser melhor atendida. Também, todos os ônibus terão câmeras de monitoramento, são 3 câmeras em cada ônibus, quando se entra no ônibus próximo ao motorista, quando se passa
né, pelo cobrador, próximo ao cobrador, e quando se sai do ônibus, então, próximo à saída. Não só para a proteção das pessoas, como para a proteção do patrimônio também, e para que a empresa, que o consórcio, né, das empresas possam também garantir a sua segurança, garantir o seu patrimônio, mas garantir a segurança das pessoas. Também todos os ônibus equipados com elevador para cadeirantes, o que também vai ser uma grande novidade, porque, infelizmente, há muito tempo, muito poucos ônibus contavam com esse equipamento e as pessoas que dependem da sua cadeira de roda não conseguiam andar de ônibus em Pelotas. Agora, todos os ônibus necessariamente estarão com o elevador para transporte de cadeirantes, devidamente acompanhados, se for necessário, né, de acompanhantes. Também os ônibus contam com o bilhetamento eletrônico, que é uma novidade, né, não existe mais o vale transporte papel. Durante algum tempo, o consórcio tem anunciado, e todos aqueles que são usuários do transporte coletivo precisam, né, aqueles que ainda não fizeram, fazer a substituição para adquirirem, então, o novo cartão, sendo que, no caso, em 3 casos especiais, o cartão conta, inclusive, com reconhecimento fotográfico, para também garantia do usuário e para garantia, é lógico, da empresa, que vai ter que prestar esse serviço com qualidade. Então, os estudantes, o bilhete para sênior, que são para os idosos, e o bilhete para os usuários especiais contam também com reconhecimento fotográfico, que é uma garantia tanto para a pessoa quanto, é lógico, para a empresa. Com isso, nós teremos em Pelotas, a partir de domingo, né, um dos melhores transportes coletivos do Brasil. Aliás, apesar de muita contrariedade, muitas coisas em Pelotas têm sido reconhecidas como as melhores atividades do Executivo, o que tem sido demonstrado, inclusive, com prêmios que têm sido dados à Prefeitura de Pelotas, pelas ações que tem efetuado, seja na área da saúde, seja na área da educação, agora também na área do transporte público, com certeza será reconhecido pela utilização e já vem sendo reconhecido pela demonstração que nós temos visto nas ruas das pessoas que estão satisfeitas, sim, com o que esse governo vem realizando. Obrigado.